começando o seu programa de saúde, de culinária, de conversa boa, de prioridades da sua vida. É o Vida e Saúde e hoje a gente vai tratar sobre o albinismo. E vai ter receita boa por aqui, você vai aprender a fazer um delicioso pudim de banana todo saudável. Antes eu quero convidar você para refletir comigo sobre Romanos 9:35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus pode todas as coisas, não importa a adversidade que você esteja passando, e Ele é vencedor. No programa de hoje eu quero convidar você para acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde, se quiser aprender essa receita direitinho, passo a passo. Eu vou mostrar aqui, vou demonstrar, mas você vai pegar os ingredientes lá depois para poder compartilhar também. Olha só o que você vai usar para essa receita. 4 bananas bem madurinhas, então a gente vai pegar já já, a farinha de trigo integral, açúcar mascavo, a gente está usando uma bem escurinha aqui, mas se você tiver uma mais clara não tem problema não, pode usar. Canela em pó, limão, aveia e um leite vegetal. Aqui a gente está usando um leite de aveia, mas pode ser um leite de soja, um leite de castanhas, um leite de amendoim. Fica à vontade para fazer uso do leite que você quiser, tá bom? E as nossas convidadas de hoje são a doutora Cristiane Kaffler, que é dermatologista. Obrigada pela participação, doutora. Obrigada a vocês. E também temos aqui a Thaís Souza, que é psicóloga. Obrigada também pela participação, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. E hoje eu vou precisar que vocês venham para a cozinha comigo, porque a gente vai fazer essa receita aqui a 6 mãos. Eu já vou ligar o forno aqui e eu vou pedir a ajuda de uma de vocês para pegar um pouquinho de banana nanicas, 4 bananas. Já estava com a luz ligada aqui, a gente só vai mexer na temperatura. Pronto. Vocês gostam de vir para a cozinha, meninas? Gostamos. É? Eu gosto de ir pra cozinha, não no dia a dia, pra fazer o convencional, isso eu faço, mas... O que você gosta de fazer na cozinha, Thaís? Eu gosto de fazer sobremesas, sempre gostei de fazer sobremesas, e gosto de fazer soufflé, quiche, algumas coisas também na nesse cozinha, porque eu não sou boa de sobremesa, não. Eu prefiro a sobremesa, mas me arrisco nos salgados também. E o que o Luca mais gosta de comer? Deixa eu pegar um avental aqui pra vocês. O Luca gosta muito de creme de abacate com limão. Eu tenho que fazer quase toda semana, eu faço pra ele umas 2 vezes. Bateu o abacate com limão, coloca um pouquinho de açúcar mascavo, fica uma delícia. É a sobremesa dele, é o mingauzinho dele. E de café da manhã também, ele gosta. Os meus também gostam de abacate com açúcar, um pouquinho de açúcar. E a dica do limão é fabulosa, né, com abacate. Fica bem gostoso. E você, doutora, vai muito pra cozinha ou não? Seu negócio é o consultório mesmo? Se você me perguntar o que eu gosto de fazer na cozinha, eu gosto de comer. Tá bom, já tá. Se não tiver pra quem come, é muito ruim cozinhar, né? Eu vou pedir o seguinte, a doutora Cristiane pode descascar essa banana, que eu tenho certeza que ela já vai pegando prática na cozinha. E a Thaís vai amassar as bananas pra gente. Tá, pode colocar aqui nesse bowl que ela amassa. Olha, vamos fazer uma produção em série aqui. Vem pra cá, Thaís, troca de lugar. Pode pôr a casca nesse bolzinho aí. Enquanto isso, eu vou fazer uma misturinha aqui dessas farinhas, do açúcar com a farinha integral. Olha só, todo mundo trabalhando na nossa cozinha do Vida e Saúde hoje. Misturar o açúcar, a farinha, um pouquinho de canela. Vamos ver quanto de canela a gente vai precisar. Uma colher de sopa de canela, que vai para a massa da receita, e o restante a gente vai usar numa farofinha. Acho que eu acabei usando todo o açúcar para cá. Vou tirar um pouquinho do açúcar enquanto ainda dá tempo. Olha, para fazer uma misturinha que vai em cima da receita. Pronto, agora sim. Um pouquinho mais de canela. Então, essa vai para massa, essa outra parte aqui, que é o açúcar, canela e a aveia, vão depois juntos. Tá boa essa banana, Thaís, ou tá meio durinha demais? Não, tá boa. Tá boa? Tá no ponto.
Então tá bom. Gosto de receita prática e ultimamente no Vida e Saúde a gente tem feito muita receita prática. Você que não tem tanta experiência aí na cozinha, pode ficar tranquilo que essas receitas você consegue fazer de olho fechado. E às vezes não dá certo, viu, Cristiane? Fica... Acontece muito comigo. Às vezes a gente idealiza uma receita, vai com tudo preparar, ixi, não deu certo, tenta de novo. É isso aí. Eu tô dando trabalho ali pra doutora Thaís também. Menina, já tô fazendo musculação aqui, ó. As bananas eram grandonas, né? É. Bom, a gente vai precisar também de uma forma untada e para colocar essa misturinha que tá acontecendo aqui. Tá quase lá. É. Ó, então vou ensinar, a primeira parte da receita é misturei a farinha integral, o açúcar mascavo e a canela. E essa receita vai seca, sem untar mesmo. Vem aqui para a forma, uma forma antiaderente de preferência. A gente misturou bem e agora a gente vai colocar aqui na forma. É o primeiro ingrediente. Vou espalhar direitinho. Agora sim vem a banana. Pronto. Tá bonita, Thaís. Tá de parabéns. Muito obrigada. Ó, agora a gente vai colocar aqui em cima. Essa receita aqui você vai poder fazer em casa, doutora Cristiane. Não vai ter muito erro, não. Prometo que eu vou tentar. Adoro banana. Essa é uma proposta diferente de pudim. Bom, o que vai acontecer? Essa banana, ela vai puxar a umidade dessa farinha que tá aqui embaixo. Mas para dar uma ajudinha, a gente vai picar um limão. Vou espremer por cima ali mesmo. Você usa muito limão, né? Eu gosto de limão. As receitas aqui têm aparecido bastante limão, né? Rico em vitamina delícia. C. Antioxidante. E dá um frescor para as receitas. E aqui ele não vai deixar a banana ficar preta, ele vai deixar a banana ficar com uma cor bonita. Vou usar só metade, tá? Isso mesmo. Quando eu faço salada de fruta, eu costumo colocar o limão pra... Ou limão ou laranja, eles dão essa segurada na cor. Aí eu vou puxar essa banana que tá aqui, vou dar uma puxadinha assim nas laterais, porque eu vou colocar agora o leite vegetal. E eu vou precisar de mais ou menos 200 ml, é exatamente o que eu tenho aqui. E vou colocar por cima e daqui a pouquinho eu vou dar uma abrida nas laterais para que ele penetre lá naquela farinha que está aqui embaixo. Lembra que a gente quer umedecer. Então, olha, não se preocupe, não fique desesperada aí na sua cozinha se você achar que tá muito mole, ó. Ele já está penetrando, tá saindo uma bolinha de ar aqui. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem essa outra misturinha aqui de açúcar canela e eu vou misturar junto com essa aveia, fazer como se fosse uma farofinha. E isso aqui vai para cima do nosso pudim. Ó, vamos lá. Isso aqui também vai puxar um pouquinho da umidade. Fica bom, hein? E aí, isso aqui vai pro forno, vai ficar mais ou menos, quantos minutos que eu vou deixar no forno? De 20 a 30 minutos, dependendo do forno. Vamos levar pra lá? Tá bonito. Tá bonito e tá cheiroso. Canela foi feito pra banana e banana foi feito pra canela, né? Você só abriu nas laterais, né? Só nas laterais. Olha, ele tá ainda meio molezinho, mas ele vai puxar essa umidade. Entendi. Ela é uma boa aluna, viu, gente? Vou deixar aqui. E daqui a pouquinho a gente... Olha, vamos fazer o seguinte, a nossa produção já adiantou o processo. Vocês estão tão lindas de avental Vida e Saúde. Obrigada. Eu vou tirar um pronto aqui já, tá quentinho. E vou servir pra gente conversar um pouquinho sobre o tema de hoje do Vida e Saúde. Olha só, ele vai sair sequinho. Ele dá uma murchadinha, né? Thaís, alcança esses pratinhos pra gente, por favor, esses Os roxos? roxinhos aí, isso, 3 pratinhos. Ele dá uma murchada porque ele absorveu a umidade, mas ele tá macio por dentro. Ó. Que delícia. Essa parte ainda, a primeira foi mais sequinha, mas olha só. E agora a gente vai degustar isso aqui com um suquinho de melancia. Você também vai
Se quiser fazer em casa um leitinho vegetal para acompanhar, combina também, né, gente? Com certeza. Vamos nos sentar? Com muito prazer. Você sabe que essa receita você pode encontrar lá no nosso blog, na íntegra, com todos os ingredientes. E o bacana é que é uma receita toda prática, então você não vai ficar horas e horas na cozinha não, nem para limpar depois, tá bom? Bom, vou deixar vocês provarem que hoje vocês colocaram a mão na massa. Então merecem provar primeiro de tudo e dizer o que acham de verdade. Faltou açúcar, faltou sal, faltou gengibre. O que vocês acham? Thaís. Só faltou mais no meu prato. Isso é fácil de resolver, a gente tem mais ali. Não, ficou muito bom, delicioso. Com sorvete de creme. Ele fica crocante por cima. Essa é a proposta. E bem macio. Bem maciozinho. Muito bem. Olha, e quando a gente vai comendo aqui, a gente vai conversar sobre um tema muito importante que nunca foi tratado aqui no Vida e Saúde, o albinismo. De maneira geral, doutora Cristiane, o que é o albinismo? Albinismo é a ausência ou a falta da melanina na pele. Melanina é a substância que dá cor para a nossa pele. Então, se você tem muita melanina no corpo, você tem a pele mais escura. Os negros têm muita proteção, muita melanina. Os albinos não têm melanina ou têm numa quantidade muito pequenininha. Às vezes eles nascem totalmente sem e durante a vida vão desenvolvendo um pouquinho da melanina. Ficam pintadinhos, tudo. Mas eles, lembrando, não têm a proteção que nós que temos melanina temos. Existe mais de um tipo de albinismo? Existem vários tipos. O mais frequente chama-se óculo cutâneo. Por quê? O albinismo, ele não pega só a pele, ele frequentemente pega a acuidade visual também. Esses pacientes, eles também não têm a melanina na retina, então eles têm muita sensibilidade à luz, eles têm defeitos como hipermetropia, astigmatismo, eles também desenvolvem algumas alterações no nervo óptico, então eles acabam tendo movimentações, oculomotor, movimentações involuntárias e muita sensibilidade à luz. Eles não toleram a claridade, eles não conseguem nem enxergar. Alguns pacientes até evoluem com cegueira. Não deve ser fácil viver, nascer e se sentindo o tempo inteiro diferente de todo mundo. Como lidar com situações como essa, doutora Thaís? Situações como essa a gente pensa, né, que eu acho que em primeiro lugar precisa ter a educação dos pais com o próprio filho albino, né, para que os pais ensinem essa criança como ela vai lidar com preconceitos, com insultos, com olhares, com brincadeiras, né, que é muito comum. Curiosidade, né, então ela não vai ficar isenta disso. Porque nem a família e nem a própria pessoa vai poder mudar os outros, o mundo, né, ao redor. Pode ser que na escolinha a professora dê um toque nos amiguinhos, ensine, fale sobre o assunto, mas na rua, quem passa, enfim, não conhece a pessoa e não vai, né, não tem como controlar. Então, em primeiro lugar, é importante que os pais ensinem isso para a criança. Eu acho que uma coisa muito importante nisso é não acontecer a superproteção desde pequeno, né? Porque alguns pais tendem, em situações como essas, tentar proteger a criança de tudo que ela pode sentir ou viver de negativo, né? Então, e ao ela ser super protegida, ela constantemente se sente insegura, porque ela está sempre protegida. Então, de alguma forma... Tem os dois lados que precisam ser trabalhados, né? Sim. Preparo para a exposição e preparo para também não super proteger. Exatamente. E nessa exposição, eles vão poder, por exemplo, trabalhar com a criança coisas do tipo... o que você tem de capacidade, de positivo, o que você consegue fazer, porque as criancinhas vão bombardear os outros amigos, né? Que você é isso, é aquilo. Brincadeiras de mau gosto. Brincadeiras de mau gosto, né? Então eu preciso mostrar para essa criança o que ela consegue fazer. Isso pode ser uma coisa, né? E a outra coisa, quando a criança começa a ficar maiorzinha, consegue entender um pouco mais, talvez seja ensiná-la de que ela pode filtrar o que os outros dizem para ela.
né? Para que ela não pegue aquilo que disseram contra ela como algo pessoal. Poxa, eu realmente sou assim. Olha só como os outros me olham, como um papel mais de vítima, né? Mas com um filtro. Elas estão dizendo isso porque elas têm dificuldade em aceitar algo que foge do padrão, né? É uma dificuldade delas, que eu não vou poder controlar. Então, como é que eu posso ouvir isso sem pegar para mim, né? Sem a pessoa pegar para si e se machucar? É uma proteção que os pais podem ensinar para as crianças, à medida que elas vão crescendo e vão entendendo como funciona isso. Quais são os sintomas e os efeitos colaterais da doença, doutora Cristiane? A ausência de melanina traz os sintomas mais frequentes, que são a ausência de cor no cabelo. Então, muitas vezes o cabelo é muito loiro ou até branquinho. O paciente com albinismo também pode apresentar olhos bem clarinhos, mas varia desde um olho bem clarinho, azul, até um castanho mais claro. Eles também apresentam frequentemente sardinhas. Estava descascando a banana e fazendo a comparação. Realmente eles ficam todos pintadinhos, principalmente aqueles que têm alguma capacidade ainda de produzir um pouquinho de melanina. É importante também lembrar, muitas vezes por causa da ignorância, algumas pessoas julgam os pais, porque os pais podem ser morenos, o filho pode ser muito loirinho, e o que a pessoa conclui? Essa mãe teve uma relação extraconjugal com um loiro. Então, isso tudo é ignorância. A gente tem que conhecer a doença para a gente não passar isso para frente, muitas vezes, né? E assim também acontece com a criança. Muitas vezes alguém chega perguntando na inocência, mas não é o ideal. O ideal é a gente encarar essas pessoas com naturalidade, sendo que isso não é transmissível, é uma doença genética. Tá, você tocou num ponto interessante. Não só os pais e aquelas pessoas que convivem com a pessoa albina precisam dessa orientação, desse trabalho, desse preparo, mas também a gente precisa, quem não convive diretamente com isso, tratar, educar os nossos filhos, educar as crianças ao nosso redor, para que sejam acolhedores ou para que não sejam hostis com essas pessoas diferentes, né? Até mesmo com isso, por exemplo, levar uma criança que já tem capacidade para raciocinar, né, a pensar, bom, e se fosse você, como é que você gostaria... Se colocar no lugar. Exatamente, né, que é a compaixão, né? Como é que você gostaria que você fosse tratada? Se você estivesse lá na situação dele, né? Então, ensinar a criança a ter esse tipo de raciocínio, né, para que ela consiga se colocar no lugar dessa pessoa e ter uma atitude de compaixão mesmo, né? Isso é aprendido. Com certeza. Como é que é o tratamento para o albinismo? Dá para injetar melanina ou dá para estimular a produção de melanina? O que tem de novo aí nessa área? O tratamento é basicamente a prevenção. Como está escrito no gene que a pessoa não vai ter melanina, ele precisa prevenir da seguinte forma: protetor solar sempre, reaplicar protetor a cada 2 horas. Hoje em dia existem protetores solares que protegem inclusive contra o câncer de pele, tratando o câncer de pele. Esses pacientes fazem muitos cânceres de pele ao longo da vida. Eu tenho pacientes com essa doença que tem mais de 150 cânceres de pele. A gente vai operando, vai tirando, mas vão surgindo cada vez mais. Justamente porque a melanina não faz a proteção devido ao sol. Exatamente. Então, esses pacientes têm uma sensibilidade muito alta nos olhos. Eles frequentemente precisam usar uma proteção, lente que tenha proteção contra UVA e UVB. Eles têm que usar boné, eles não devem ir à praia, porque mesmo usando protetor solar, eles não têm defesa alguma. Então, é fato que eles vão desenvolver câncer de pele. Então, de preferência, fazer outro tipo de lazer. Existem hoje roupas com fator de proteção UV. Verdade. Então, eles podem optar por essas roupas também. E sempre muita proteção, porque o sol é o mais maléfico nesses casos, né? E isso até é um desafio para os pais no sentido do lazer, né? Para as crianças, porque chegam umas férias, né? E todo mundo quer ir para a praia. Sim. Ou algo parecido. Então, também vai depender dos pais oferecerem outras alternativas. Né, e participarem disso, ao invés de, não sei, talvez ficar brigando com a criança, de não pode ir, eu já te falei que não pode ir. Então, participar como uma ferramenta até para a criança, né? Para ela aprender a enxergar outras alternativas e, às vezes, chamar os amigos também, né? Então, esse papel dos pais também vai ser importante para o bem-estar dessa criança. Tá certo. Olha, eu quero convidar vocês para acompanharem com a gente agora uma matéria sobre como é a vida de um albino.
O albinismo está mais presente em nossa sociedade do que você imagina. Para cada 20 mil habitantes, há um albino. A questão é que, além de eles terem essa diferença genética, eles enfrentam diversos desafios no dia a dia. Bom, nós descobrimos, na verdade, desde quando eu era pequena. Então, para mim, isso nunca foi uma novidade. Eu sempre soube que eu era albina. Porque quando eu era nenenzinha, os médicos não avisaram para minha mãe que eu era albina. Porém, quando ela me deixava com uma vizinha, a vizinha comentou com ela, olha, eu acho que ela não enxerga muito bem, leva ela no oftalmo. E aí minha mãe me levou no oftalmologista, eu acho que eu tinha uns 3 meses ainda. E aí lá o oftalmologista disse, olha, ela é albina. Aí falou da questão da baixa visão, falou para procurar um dermatologista que precisava de cuidados especiais com a pele. E aí para mim isso nunca foi novidade. Pessoas com albinismo precisam de atenção extra para evitar diversos problemas. Além de protetor solar, a pele e os olhos precisam de muitos cuidados específicos. Existem cuidados, é o básico, né? A pele, por exemplo, não posso ficar muito tempo exposta ao sol, tem que usar sempre protetor solar, repor. A questão da visão também, por exemplo, lugar que tenha luminosidade em excesso me incomoda, porque eu tenho, mesmo sendo baixo, eu ainda tenho um pouco de fotofobia e às vezes aquela claridade já arde muito no olho. Então são esses cuidados básicos. Por exemplo, o meu óculos ele tem a lente que escurece. Outro acompanhamento necessário é apoio psicológico para lidar com alguns olhares inconvenientes, entre outros bullings. Esse processo na escola foi doloroso, porque as pessoas, hoje eu acho que tem um pouco mais de conhecimento, mas antigamente não tinha conhecimento nenhum praticamente. Até os professores não sabiam como lidar com a questão de lidar, olha, o coleguinha está fazendo uma brincadeira que não deve, ou a questão da visão também, que não conseguia enxergar na lousa, por exemplo. Então as pessoas não sabiam lidar. Então, por exemplo, na escola, apelidos, todos os cantos, todos os apelidos possíveis que você possa imaginar, assim, sempre foi. E eu sempre fui o centro das atenções dentro da escola, porque eu era a única albina. Então eu era o foco, seja da minha sala ou de outra sala, sempre foi assim. Então lidar com isso na infância foi difícil, assim, principalmente porque eu era muito retraída. Então a minha alternativa para lidar com isso era se alguém me xingasse, eu falasse alguma coisa que eu não gostasse, eu chorava. Sempre chorava. Era sempre isso. Então volta e meia você me via em algum canto chorando, porque aquilo ali para mim me gerava um desconforto. E eu sempre levava isso para minha mãe e falava, mãe, olha, as pessoas não me aceitam. E ela tentava contornar tal, porque a minha família sempre foi muito amorosa. Mas as pessoas de fora, elas não foram tão boazinhas assim. Então era difícil. E até a minha adolescência, eu acho que quando você entra naquele patamar de querer ser aceito pelo grupo, e adolescência, eu acho que isso culmina assim, é quando isso explode, né? E para mim lidar com isso era difícil, porque eu ficava pensando, poxa, mas eu só queria ser igual a todo mundo. E isso me incomodava ao ponto de às vezes não querer ir para a escola, de não querer me relacionar com as pessoas, porque eu sentia que elas me olhavam com preconceito. Hoje a Rafaela entende que não é diferente dos outros só por causa da pigmentação da sua pele. Hoje eu consigo lidar melhor com essa situação, porque eu entendo, por mais que hoje o conhecimento tenha aumentado, ainda assim as pessoas formam os seus preconceitos, né? E eu lido com isso todos os dias. Quando a gente caminha pela rua, alguém olha, alguém comenta, às vezes com curiosidade e muitas vezes com preconceito. Só que eu aprendi a lidar com isso porque eu não posso viver em função do que as pessoas pensam sobre mim. Eu não vou deixar de viver, entendeu? Eu, dentro daquilo, da minha aparência física ou das limitações que eu tenho, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Tenho as mesmas dificuldades que qualquer outra pessoa tem. Isso não me faz menor ou pior que ninguém. Muito interessante a gente acompanhar a vida de um albino e não esquecer que ele é um ser humano, que tem outras capacidades, que tem outras aspirações na vida, além do cuidado com a saúde. É importante manter esse foco também, né? E é importante para ele também entender que ele pode ter aspirações, né? Quando você falou em aspirações, eu pensei nisso, porque às vezes eles mesmos se limitam. Claro que eles têm certas limitações, né? Até principalmente quando tem as questões oftalmológicas, né? Para o estudo, para o trabalho, enfim. Mas eles por outro lado também as adaptações. Sim. E então eles se colocarem objetivos, né, para que eles entendam que eles podem viver uma vida
satisfatória no que diz respeito a sonhos, a objetivos, enfim. Né? Existem outras complicações clínicas para o albismo? Alguns desses pacientes podem ter algum déficit neuromotor, mas isso é mais raro. Tem uma doença, em especial mais rara ainda, que cursa além do albinismo com uma diminuição na imunidade. Então eles fazem infecções de repetição, são doenças bem mais complicadas. Mas é no bem mais geral, raro. Bem mais raro. No geral, importante o paciente que tem essa doença entender que ele também pode fazer, por exemplo, cirurgia para diminuir o movimento ocular dele. Ele pode usar uma lente corretora, ele pode fazer algumas cirurgias para catarata, miopia, que eles também desenvolvem bastante. Então, assim a gente vai tentando melhorar a qualidade de vida, operando, tirando câncer de pele, tratando, prevenindo, e ele tem vida normal praticamente, se a gente fizer tudo isso, né? É super importante a gente também falar um pouquinho aqui sobre os grupos de apoio. O que acontece com grupos de apoio que dão esse poder e que melhoram a vida dos indivíduos? Esses grupos são muito importantes porque eles possibilitam essas pessoas compartilhar as experiências dela com pessoas que sabem exatamente o que estão sentindo, o que a outra passa, né? Porque no dia a dia, geralmente, elas convivem com pessoas que as conhecem, que sabem o que se passa com elas, mas não sabem exatamente o que significa ser albino, né? E as dificuldades, enfim. Então, o próprio fato deles poderem falar, ouvir outros testemunhos e até mesmo testemunhos de como os outros lidam com situações que para eles ainda podem ser, para um, para outro, ainda difíceis e o outro já conseguiu superar, né? Então, essa troca de ideias ali pode ser bem positiva para que eles se sintam até mesmo aceitos, né? Por eles mesmos, como pessoas que, como outras, vivem com sonhos, aspirações e dificuldades e andam com a vida, né? Com certeza não é fácil conviver com diferenças e talvez você que esteja passando que tenha o albinismo esteja pensando, para vocês é fácil falar porque vocês não sofrem como eu sofro na escola, vocês não sofrem como eu sofro na faculdade ou não entendem as limitações que eu passo, mas esses grupos com certeza podem ajudar e as pessoas, a gente está vivendo numa época que está facilitando essa inclusão, essa participação de todo mundo junto, entendendo as diferenças. Não é só o albinismo que vive um aspecto diferente da vida, né? Outros grupos também enfrentam diferenças e é importante a gente entender e fazer o que puder para ajudar também. Quero agradecer vocês pela participação, colaboração aqui no Vida e Saúde e dizer que as portas estão abertas para vocês voltarem novamente. Obrigada, foi muito bom. Você de casa não esquece de acessar o nosso blog para pegar essa receita, para fazer na sua casa. Manda foto do que você fez lá no nosso Facebook e as suas mudanças com certeza vão valer a pena. Que Deus te abençoe e até o próximo Vida e Saúde. Tchau! E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse daqui? Então clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser muito bom para você.